Salve progressistas, eu sou o Clayson. A quantidade de crimes cometidos pelo Bolsonaro somente hoje, nessa sexta-feira santa, e olha, não é só o Bolsonaro não, hein? Tem também o Tarcísio, candidato ao governo de São Paulo, que estava junto com ele hoje. Os crimes cometidos por ambos já era o suficiente para impugnar a candidatura dos dois. Já era o suficiente para deixar caracterizado campanha antecipada. Porque, veja bem, é muito importante você entender. O ex-ministro Tarcísio não tinha absolutamente nada o que fazer. O que o Tarcísio estava fazendo lá? Absolutamente nada. Além de campanha, exclusivamente campanha. Bolsonaro, a mesma coisa. Não estava entregando nenhuma obra, não estava em nenhuma ação governamental. O Tarcísio nem deveria estar, porque nem ministro mais é. E Bolsonaro é a mesma coisa. Não tinha absolutamente nenhum motivo para estar lá em um palanque fazendo um discurso claramente eleitoral. Não tinha motivo para isso. E é engraçado que esses mesmos caras são aqueles que, veja bem, sem a presença de nenhum candidato, colocaram um processo contra o Lula Palusa. O Lula Palusa, é bom deixar claro, ele estava colocando ali a sua apresentação artística. Então não tinha Lula lá, por exemplo. O nome também não é Lula Palusa, é Lola Palusa. E quem estava ali se manifestando eram os artistas e o público. E o PL, o partido do Bolsonaro, teve o desplante de dizer que eles estavam fazendo campanha antecipada, de tentar colocar um processo com penalidade contra o festival. E esses mesmos caras de pau, eles fazem uma ação que não tem outro motivo, é uma ação eleitoral, uma campanha eleitoral, hoje em São Paulo. E a quantidade de questões que estão envolvidas no que aconteceu hoje é de ruborizar qualquer um que tenha o mínimo de apreço pela democracia e pelas leis. E, infelizmente, a gente vê tudo isso com olhos de paisagem. Um alento que, ao que me parece, pode ser algo que a gente não sabe, né? Pode ser algo que vire alguma coisa positivamente para a democracia, é que nós temos pelo menos uma vereadora do PSOL que está estimulando algo, né, contra, e temos também possivelmente uma ação do próprio PT. Mas até que ponto isso vai chegar até o Tribunal Superior Eleitoral e até que ponto isso vai se reverter em punição para Bolsonaro e Tarcísio? São os dois que estiveram lá, candidato a presidente e a governador de São Paulo. Eu quero fazer uma pergunta aqui para você, uma pergunta bem direta, sempre pedindo para você dar o like, lembrando, né, para que você dê o like aqui no vídeo. Esse like é importante, se inscreva no canal. A gente tem um trabalho que a gente desenvolve diariamente aqui no canal. Então, se não é a primeira vez que você está aqui e não é inscrito, então eu peço, por favor, para que você se inscreva no canal. Se você é inscrito, veja se você continua inscrito, ative o sininho. E o like no vídeo para que outros brasileiros como você possam acompanhar o nosso trabalho aqui. A pergunta que eu quero fazer é uma pergunta bem simples. Bolsonaro esteve hoje fazendo uma viagem de 130 quilômetros de São Paulo a uma cidade chamada Americana, no interior de São Paulo. 130 quilômetros. Eu quero fazer uma pergunta para você. Daqueles que possuem moto, por exemplo, para trabalho, vamos colocar aí os motoboys, mototáxis, quem hoje precisa trabalhar com moto, que vive de moto? Quem poderia tirar 6 horas da sua vida para fazer uma campanha para um presidente? Quem você acha que teria? Eu quero que você coloque aqui no comentário, por favor, escreva com honestidade e sinceridade, por favor. Quem você acha que teria condição entre motoboys? Eu não sei se nós temos aqui motociclistas que precisam da moto para trabalhar, com certeza temos pessoas que acompanham o nosso canal. Quem teria condições de tirar 6 horas de trabalho em um dia como hoje para poder apoiar o presidente? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, desses que teriam condições, quem tem condições de pagar uma gasolina, 130 para ir, 130 para voltar, 260 quilômetros?
Quem teria hoje condições de pagar essa gasolina para fazer essa viagem? Estamos falando aí de pelo menos pelo menos uns R$80, se não for comer nada, se for fazer nada. Quem teria condições de dispor desse dinheiro para fazer campanha para um presidente? Essa é a pergunta. Você acha que são realmente os pobres? São realmente os trabalhadores? São realmente aqueles que precisam de trabalhar, de sobreviver com a sua moto? Você acha que são essas pessoas que teriam condições de deixar de ganhar o seu sustento e ainda gastar dinheiro nessa gasolina exorbitante para poder fazer essa viagem lá para a Americana? Você acha que são esses? Ou são pessoas que têm um pouco mais de grana e não tem muito o que fazer e o dinheiro está sobrando para gastar gasolina? Eu estou dizendo isso para você pelo seguinte: nós tivemos hoje, a Folha de São Paulo, inclusive publicou, vou deixar a reportagem completa aqui para você, essa motociata do Bolsonaro, ela registrou 3.703, são os 3.703 registros em pedágio. 3.703. Naquela outra motociata feita em São Paulo, que eles falaram que tinha 1 milhão de pessoas, na verdade deu pouco mais de 6 mil. O que significa na prática? Nessa motociata de agora, que eles diziam que ia ser a maior motociata da história, que a coisa ia arrebentar e tudo mais, nós tivemos metade daqueles motociclistas que estavam na motociata anterior. Não precisa entender, né, muito, não precisa ser muito, não precisa ser um especialista. É óbvio que a adesão tem diminuído e essas questões que eu falei para você, não é todo mundo que pode parar 6 horas de trabalho, gastar essa gasolina, esse dinheiro para ir lá e dar esse apoio e fazer esse auê todo. Então nós tivemos uma adesão que é metade da primeira. E eles diziam que essa ia ser a da história, a maior motociata da história. Foi a metade da anterior. 3.703 registros no pedágio. Não tem como mudar isso. Porque se você participou dessa motociata, você teve que passar pelo pedágio. E o pedágio registrou. Não tem como disfarçar, não tem como mudar isso, entende? Foram 3.700 bolsonarentos que estiveram aí. A gente nem pode dizer que todos eram bolsonarentos, porque pode ser que alguns tenham passado lá de moto e não eram. Apesar de a Autoban, os responsáveis, terem parado a Bandeirantes em um dia de feriado e todos aqueles que estavam se dirigindo para o interior de São Paulo, ou seja, aqueles que estavam saindo, por exemplo, de São Paulo para ir lá para minha cidade, que não é no interior de São Paulo, é na divisa, mas Poços de Caldas usa essa estrada, todos que estavam nesse feriado, viajando, tiveram que esperar pelo menos 5 horas. Pelo menos 5 horas para poder fazer essa viagem. Então, quer dizer, pararam a Bandeirantes. Quem é o responsável por isso? Quem, na verdade, autorizou que se parasse uma rodovia tão importante em um momento, é bom deixar claro isso, em um momento crucial, porque nós estamos falando aqui de um feriado prolongado. Então, nós temos a Artesp, né, que é a agência do Estado de São Paulo que administra as rodovias, precisam dar explicações, a própria concessionária, a Autoban, né, que administra Bandeirantes, a Polícia Militar de São Paulo. Então, para isso a gente precisa da Justiça Eleitoral, precisamos do Ministério Público, nós precisamos daqueles que são os responsáveis para cobrar, porque isso é claramente um crime e nós precisamos saber como que isso ocorre, porque nós temos uma série de questões envolvidas. A primeira é essa situação que eu estou dizendo a você, parar a Bandeirantes num feriado prolongado. Depois nós temos essa situação da campanha antecipada. A Jovem Pan estava lá, o Augusto Nunes, dizendo, é isso aí mesmo, tem que ter campanha antecipada mesmo, porque todo mundo está fazendo campanha antecipada, né, naquela cara de pau, né? O senhor Augusto Nunes só não falou que ia me processar aqui? Parece que o seu advogado percebeu que não ia ter pega para processar, ia ser dinheiro jogado no lixo. Mesmo assim, o senhor parou lá o seu pingo nos is para dizer, vou processar o Clayson. Né?
falando para o Brasil inteiro contra mim e me colocando em uma situação de humilhação aí no seu pingos nos is. Cadê o processo? Mas paralelo a isso, o senhor continua fazendo a sua campanha para Bolsonaro. É a minha interpretação. Ou o senhor acha que o senhor vai deixar, eu vou deixar de falar a respeito do senhor só porque o senhor ameaçou me processar? O que o senhor faz é uma campanha para Bolsonaro, utilizando o veículo de comunicação Jovem Pan e essa credibilidade que o senhor perdeu agora, mas que o senhor acabou construindo ao longo dos seus trabalhos oferecidos para outros veículos de comunicação. Para o seu Augusto Nunes e para a própria Jovem Pan, não. Inclusive, na cara de pau, ele diz assim: as outras emissoras não transmitiram, nós nadamos de braçada, nós transmitimos a motociata, como se fosse algo estrondoso, filmar 3.000 motos na rodovia Bandeirantes, buzinando pelo Bolsonaro. Olha que maravilha, nós saímos à frente. Qual é o interesse para a população que o Bolsonaro esteja passeando de moto na Bandeirantes? Que, aliás, foi lá, fez um discurso político, com todos os bolsonarentos xingando outros candidatos, atacando outros candidatos, e nesse discurso político ainda dizendo que vai confrontar o WhatsApp, porque o WhatsApp fez um acordo com o TSE, um acordo que defende aos brasileiros e até a ele mesmo. Então nós temos, além dessa situação como um todo, a gente ainda tem, e aqui é importante colocar, discurso político, claramente político e cara de pau, né? Dizendo que esse aí, no caso, se referindo a um dos candidatos, esse aí nunca vai se tornar presidente. Ué, mas por que não? Qual é a sua carta na manga para dizer que esse candidato não vai se tornar presidente? Mas por que não vai? Até então, a eleição está aberta. Aqueles que são candidatos podem sim se transformar em presidente, caso sejam eleitos. Só você, Bolsonaro, é que pode ser um presidente eleito? E aí nós temos milhões gastos, mais uma vez, gastos nessa campanha antecipada do Bolsonaro. Milhões que são pagos por nós, brasileiros. Todos nós pagamos esses milhões dessas motociatas do Bolsonaro. Nós temos discurso político. O Fachin está dizendo, olha, eu estou atento, eu estou prestando atenção. Mas já teve discurso político do Bolsonaro em campanha antecipada que teve gente que levantou camiseta lá, Bolsonaro 2022. O Magno Malta fez isso. Já teve gente descaradamente fazendo um discurso político em campanha a favor do Bolsonaro, e não é agora, não. Em todos esses palanques que ele sobe, nessas motociatas, nessas visitas que ele faz, vai inaugurar uma ponte lá no Amazonas e tem gente fazendo discurso para dizer que esse é o presidente, que esse é o cara. E enquanto isso, o Bolsonaro cospe na cara da sociedade, cospe na cara daqueles que são os responsáveis pela legitimidade das eleições, e ele mesmo é que coloca as eleições em risco, é que coloca dúvidas em relação às eleições. Do ponto de vista de alguém que está cometendo um crime eleitoral ao fazer uma campanha antecipada, ele coloca em dúvida a legitimidade das eleições. Olha o tamanho da cara de pau deste canalha. É um canalha. Ele mesmo coloca em dúvida as eleições que ele mesmo está fraudando, sim. Essa é uma forma indireta de fraudar o processo. Não é só por intermédio do voto. Existem outras formas possíveis, e essa é uma delas. E ele diz que as eleições vão ser fraudadas, que o outro não pode ser eleito. Então, na verdade, o que a gente vê é um escárnio. É um escárnio. Eu espero que os políticos responsáveis que podem, de alguma forma, pedir alguma resposta, especialmente para a Justiça Eleitoral, né, especialmente para o Tribunal Superior Eleitoral, aqueles que podem fazer algo, façam. Nós precisamos que seja colocado o mínimo de ordem nessa situação. E não se esqueçam do Tarcísio, que estava presente, que está nesse processo de eleição, de campanha para governador de São Paulo. Então é Bolsonaro e Tarcísio. E se ele fizer em outros estados, como ele vai fazer, que ele seja punido junto com os outros.
Porque agora, meu amigo, o trabalho já foi feito, a campanha já foi feita. Nesse exato momento, enquanto você está assistindo esse vídeo aí, Bolsonaro está de férias lá no Guarujá, porque ele já saiu lá de Americana com seu helicóptero direto para o Guarujá, já está agora no Guarujá, salgando o bumbum, numa boa. Esse final de semana vai passear de jet ski, se bobear vai dançar funk em algum iate, se bobear vai fazer visitas, entre aspas, surpresas, que na verdade ele combina com grupos de WhatsApp para fazer visitas surpresas, que não são tão surpresas assim, na praia, para dizer que ele tem aprovação total, porque tudo é muito bem calculado. Eu quero que você me fale o que você pensa a respeito disso. Essa vergonha que nós estamos vendo aqui no Brasil. Mesmo se você não acha uma vergonha, coloque o seu comentário aqui. Não se esqueça do like no vídeo, hein? O seu like faz com que outras pessoas como você vejam esse vídeo, que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho. Você pode nos ajudar por intermédio do Apoia-se. O Apoia-se está lá firme e forte para que você possa ajudar, que a gente continue trabalhando. A gente precisa da sua ajuda. Então, se você puder ajudar, é claro, você tem que querer, né? Se quiser ajudar, a gente vai precisar sempre da sua ajuda, por intermédio do Apoia-se, por intermédio do Pix. A gente tem a nossa conta do Pix, então você pode nos ajudar com qualquer valor, o valor que você puder. Você pode nos ajudar, pega o seu celular e mande um valor pra gente por Pix, tá bom? Qualquer valor, o valor que você puder, se você quiser. Se você estiver fora do país, nós temos o PayPal, nós temos o PicPay, temos várias outras formas também de você ajudar o nosso trabalho. Bom final de semana. A gente se encontra numa próxima.